Apresenta hoje um título muito especial, o único de um clube do interior, o Guarani. E para entender o sucesso desse time, é preciso falar de um craque, Antônio Oliveira Filho, o Careca, atacante, artilheiro, disputou 2 Copas pela seleção, 86 e 90, jogou também pelo São Paulo e pelo Napoli da Itália. Então, olha ele ali com a seleção. Em 78, ele estava só começando, mas foi decisivo nos jogos em que o Guarani atropelou os grandes times do país. Foi um mês de novidades aquele agosto de 1978. No dia 14, entrava no ar a primeira edição do Globo Esporte. Para um jornal inédito, uma notícia inédita. Começamos com a grande conquista do Guarani de Campinas. Foi longo o caminho para fazer história no estádio Brinco de Ouro. O Campeonato Brasileiro de 78 foi disputado por 74 times, em 6 fases diferentes. As expectativas sobre o Guarani mudaram no correr do torneio, animadas pelo despontar de uma revelação. Ainda Careca, pé direito! Careca era um fenômeno, não tinha medo de nada. O cara ia dar pancada nele, ele ria. Mas era um time que era assim, pra tentar ali, pra tentar se salvar ou tentar beliscar alguma coisa, não que era favorito ao título. Após atuações regulares nas 2 primeiras etapas, na terceira fase de grupos, o Guarani teve como rival um time apontado por todos como favorito ao título. Quando nós chegamos em Porto Alegre, a imprensa gaúcha disse que nós não faríamos de forma nenhuma frente ao grande Internacional de Falcão, de Batista, enfim, aquele baita time do Internacional que no ano seguinte, para você ter ideia, foi campeão invicto no Campeonato Brasileiro. O Beira-Rio viu o primeiro recado a quem menosprezava um time de pouco nome. Ou poucos nomes e muitos apelidos. Os caras estavam jogando piadinha, que a gente tinha um ataque de riso, que era Capitão Careca e Bozó. Como é que um time desse aí, do interior, vem aqui no Beira-Rio e ganhar de um... Nós ouvimos, né? E o Carlos Alberto já reuniu, falou, pô, vocês ouviram? Pô, e praticamente todo mundo tinha ouvido isso aí, cara. Que nós jogamos. Somaram 3 e ainda fora o chocolate. A goleada por 3-0 sobre o Inter foi encerrada com um golaço de Zenon. O analisador tático mostra que ele poderia ter lançado o capitão, mas Zenon havia percebido que a defesa do Inter saía rapidamente para deixar o atacante em impedimento. Então fez o lançamento para si mesmo e concluiu a jogada sozinho, num lance genial. Zenon era o camisa 10 daquela equipe. Ele tinha no pé direito a precisão das canhotas mais renomadas do futebol mundial. Contra o Vasco na semifinal, 2 gols calaram o Maracanã. Zenon! Nós fizemos uma jogada de Barcelona, eu diria. Demos mais de 10 toques na bola até a bola ser rolada para mim. Praticamente na meia-lua, aí saiu aquele pombo sem asa, meu camarada, que o Mazzaropi nem soube aonde a bola entrou. 104 mil pessoas foram ao Morumbi numa quinta-feira à noite acompanhar a primeira final. Maioria do estádio, a torcida do Palmeiras viu o Leão segurar as principais chances do Guarani. E ele foi mesmo o nome mais comentado daquele jogo, principalmente pelo que fez na metade do segundo tempo. Cartão vermelho para o Leão. Deu um tapa na cabeça de Careca. O Careca chegou perto de mim brincando e eu falei, Careca, não me enche o saco. Fiz assim no Careca. Ele pegou e se atirou no chão. O Arnaldo não estava olhando, quando virou, viu o Careca no chão e me expulsou. Cartão vermelho para o Leão. Fui lá perturbar, comecei a falar um monte de abobrinha pra ele. Ele, pô, sai daí, moleque, sai daí. Não, porra, eu falei, põe a bola pra jogar e tal. E ele, pô, sai, não sei o quê. Na hora que eu virei, e ele, pô, meteu o cotovelo, eu nem cheguei a cair.
Nem precisou, né, eu ir pro chão. Repara aí, Arnaldo expulsando o Leão. Jogadores do Palmeiras reunidos reclamaram por que você deu pênalti. Desde aquela época, a regra é clara. A bola está em jogo e está dentro da grande área. Portanto, é pênalti. Com Leão expulso e as únicas 2 substituições permitidas daquela época já tinham sido feitas, não havia outra alternativa ao Palmeiras. O atacante Escurinho foi para o gol tentar defender o pênalti. E aí facilitou, né, Zenão? Para mim era melhor o Leão, porque eu estava acostumado a treinar com goleiro e não com um jogador de linha. E se eu perco aquele pênalti? Eu não estaria morando hoje em Campinas. Pé direito de Zenon. É gol do Guarani. Zenon. O gol que garantiu a vitória foi o último de Zenon no torneio. Craque do campeonato, ele estava suspenso para a segunda partida da decisão. Agora, Guarani 1, Palmeiras 0. Zenon, você mereceu o cartão? Olha, sinceramente não. Eu acho que se reprisar esse lance que eu tomei o cartão amarelo, vocês vão ver que eu entrei na bola e não entrei no Toninho Vanusa. Agora eu vou ficar de fora domingo, mas não tem problema não. Eu entrei com o time e tal, saudei a galera e tudo mais. E aí na hora de os times se distribuírem dentro de campo, eu fui pro banco de reserva e sentei lá no banco, né? Mas aí veio lá o Wright, falou, ó, você não pode ficar aqui. Eu desci o túnel, subi lá pro meu quarto e assisti a partida sozinho, numa televisãozinha lá de 14, 15 polegadas, preto e branco. Nem Zenon sozinho no quarto, nem os torcedores bugrinos da arquibancada tiveram com que se preocupar. Careca mostrou que já podia ser chamado de craque. Gol da vitória, gol do título. Foi um chute maravilhoso, mas entrou onde tinha que entrar e ali 1-0 ali, eu falei, pô, agora não perdemos mais. Aos 17 anos, já era herói de uma conquista única e inédita. Tudo favorecia o Guarani, especialmente o seu retrospecto. Em toda a fase decisiva era... 1978. O tempo passou, hein? O mundo mudou. E hoje conseguimos coisas que nem sonhávamos naquela época, como, por exemplo, essa mesa tática, que vamos usar agora para escalar o time campeão brasileiro de 1978. Então vamos lá. O goleiro era o Neneca. Na defesa nós tínhamos o Mauro, Gomes, Edson e Miranda. E o meio-campo era formado por Renato, Zé Carlos e Zenon. E no ataque, na ponta direita, era Capitão e na ponta esquerda estava o Bozó. E quem era o centroavante? O centroavante, o número 9, era o Antônio Careca. Olha só a camisa que ele me deu, autografada, que eu guardo com muito carinho, com muito cuidado. Que mudança e que maravilha essa mesa, hein? E nesse mundo tão diferente daquele tempo, o time do Guarani ainda é notícia, pois é o único campeão brasileiro do interior. Ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca. Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas. Demorou para cair a ficha nossa, mas é uma coisa que marcou pra gente. Foi uma comemoração que eu te diria que tinha que ser muito maior, porque o feito foi um negócio inexplicável o que o Guarani fez naquela campanha de 78. Eu sempre falo que aquele título de 78, ele vale por 3, 4 de Flamengo, de Corinthians, de Atlético.